minhas queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos para mais uma reunião pública, mais uma noite de reflexão, mais uma noite de estudo, em que vamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina dos Espíritos, sobre a mensagem do Mestre Jesus à luz da doutrina. Hoje contamos com a participação da nossa querida irmã Marlene Andrade, que trará do livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, capítulo 3, A Busca da Realização Pessoal. Antes da nossa atividade, de começar a nossa palestra, para que a nossa irmã se harmonize um pouco, vamos fazer um pequeno exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 140, para os montes. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus capítulo 24, versículo 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Vamos agora para a nossa prece, para o início da nossa atividade de hoje. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado, na qual abres as portas de tua casa para nós, para aqui, mais uma vez, virmos aprender um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Que esses ensinamentos não fiquem só nas palavras, que possamos utilizá-los no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, com os nossos semelhantes e para com nós mesmos. Que os nossos irmãos espirituais, que a espiritualidade maior, auxilie nossa irmã que fará uso da palavra. Que o nosso Mestre Jesus abençoe essa nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Assim seja. Passo a palavra à minha querida irmã Marlene. Pode ficar à vontade, querida. Estamos na Escola de Jesus, como o irmão falou, aprendendo passo a passo e também procurando colocar em prática passo a passo, porque a natureza não dá saltos. Nós estamos falando hoje do terceiro capítulo do livro de Joana de Ângeles, que é Amor Imbatível Amor. É busca
de realização pessoal. É um assunto amplo, porque a realização pessoal é muito extensa. A gente vai ver que não é numa vida só, mas nessa vida que nós estamos agora, nessa reencarnação, podemos fazer a nossa realização pessoal em vários campos, em várias áreas. Então, começamos com o Evangelho de Jesus, porque no Livro dos Espíritos, estudando sobre a fatalidade, ele nos explica que a fatalidade podemos ver em 3 aspectos: renascer, que é nascer, morrer, e tem a expiação severa, que é uma fatalidade, ou seja, tem expiações que nós já nascemos trazendo dificuldades, e nós, no mundo espiritual, acertamos para que essas dificuldades, essa paralisia mental, essa paralisia física, ela fosse até o fim da jornada, até o prazo de validade, até o desencarne. Então, fatalidade, na verdadeira acepção da palavra, é nascer, que nós chamamos de renascer, morrer, e algumas expiações severas que começam desde o início que a gente chega na Terra até o final. Elas não mudam, porque nós vamos ver no desenrolar que tem expiação que pode ser aliviada, tem expiação que pode ser expirada, quer dizer, terminar, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com a nossa disciplina. É como se a gente tivesse, por exemplo, num presídio, tivesse boa conduta, trabalhasse muito lá, e a gente vai ganhar crédito. Então, a expiação, antes de entrar no assunto para a gente entender, ela pode ser severa, absolutamente, do início ao fim da nossa jornada. Ela pode ser atenuada e pode também terminar. Mas a gente fala em fatalidade por quê? Porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Aí nós vamos entrar um pouco no Evangelho para entender. No capítulo do Evangelho 27, tem assim: pedi e obtereis. Esse capítulo, e tem a eficácia da prece, porque nessa lição do Evangelho fala o seguinte: se tudo está escrito, quando a gente nasce, a gente pensa assim às vezes, se tudo está escrito, tudo está determinado, e meu livre-arbítrio fica onde? Se aqui está dizendo, pedi e obtereis, será que tudo que eu peço eu vou obter? Ou então não vou obter nada porque está tudo escrito? Então, quando a gente, para entender a busca da realização pessoal, que pode ser uma realização na vida, 2, 3, e tem gente que não consegue nenhuma. Tem gente que não sabe nem o que quer da vida. Eu já ouvi alguém dizer, não sei nem para que eu vivo, não sei nem o que é que eu quero. Então, a busca da realização pessoal, ela pode ser em um aspecto, em 2, em 3, em 4, ou então a pessoa não realizou-se em nada, chega no final da vida dizendo que não se realizou em nada, não está feliz com nada, nada serve. Quando a gente fala nesse capítulo, para a gente entender a busca, ele diz que Deus tem as suas leis imutáveis, aquela lei que eu falei, de nascer, morrer, ou uma expiação severa, que a gente já programou do início, eu venho com a deficiência até o final. Tem mãe que diz assim, não posso nem morrer, porque meu filho tem uma deficiência, com quem eu vou deixá-lo? Mas no capítulo Pedis e Obtereis, do item 6, diz assim: sem dúvida, há leis naturais, sem alguma dúvida, há leis naturais imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí acresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar o raio? Deus não lhe outorgou a razão
a inteligência, a vontade de querer, a atividade para ficar inativo. Então o Evangelho está dizendo, Deus nos deu a razão, que é a qualidade de discernir o problema. Deus deu a inteligência para resolver os problemas. Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher o nosso caminho. E Deus deu a vontade para a gente querer e a atividade para a gente trabalhar. Então, se Deus deu essas faculdades, quer dizer o seguinte, que as leis, as situações, as circunstâncias que nós passamos, que nós estamos hoje, nós podemos mudar. A que não pode mudar são as leis imutáveis, que é nascer ou renascer, morrer e a expiação severa. Mas as outras circunstâncias nós podemos mudar. E nós vamos ver no decorrer alguns exemplos, algumas situações. Isso por quê? Porque a gente está no início do ano querendo buscar uma renovação, uma transformação, cada um de nós, não é? Então a gente pegou esse assunto, busca de realização pessoal. Por exemplo, eu vi uma fita de Divaldo quando ele diz que estava prestes a desencarnar e ele, na cama sentado, debruça-se sobre o joelho e cai ali sobre o joelho como desencarnado. Mas como ele tem muito trabalho, muito trabalho a fazer, e deve ter ainda, que ele já saiu do hospital, o que é que aconteceu? Ele foi levado pelos espíritos amigos para uma região espiritual, onde lá ele teve um tratamento especial. Segundo ele conta, tinha uma flor azul muito grande, essa flor azul bem alta, ela era energeticamente preparada para ele cheirar aquela flor, cheia de fluido vital. Então ele cheirou aquela flor, na permissão de Jesus. A gente não pode nem dizer, nem ele disse que seria que Jesus estava presente, mas ele cheira aquela flor e ele torna na cama, não é? Aos poucos foi tomando novamente o corpo cheio de vitalidade, ou seja, o cordão umbilical da morte não foi cortado, ele foi prorrogado à vida. Então o que a gente quer dizer com isso? Que nós nascemos com prazo de validade pelo fluido vital. Agora, se eu estragar muito meu corpo através de excesso de comidas, excesso de bebidas, excesso de farra, excesso de remédios, excesso de toda ordem, se eu estragar, eu posso ir antes do prazo de validade, que é um suicídio inconsciente. Não é considerado no mundo espiritual suicídio, porque a pessoa, a criatura, nós, não tivemos intenção de partir. Nós estávamos com conflito, nós estávamos com sofrimento e não procuramos Jesus, ou se procurou, acha que não achou, ou não foi para o lugar adequado. Então preferimos usar uma bengala psicológica de um vício. E aí estragamos o nosso corpo e fomos antes da hora. Mas lá no mundo espiritual o que vai valer é a intenção. A pessoa não teve intenção de morrer antes, mas a pessoa não cuidou do corpo, não é? Tem também aí um tratamento para essa criatura, para nós. Mas não teve a intenção, então não é um suicídio intencional. Agora, tem o prazo de validade, mas você é útil à humanidade, você é uma pessoa que presta serviço, você tem uma ficha ali e que precisa de uma prorrogação, então vai ser dado. Talvez não vai ser dessa maneira de cheirar uma flor azul no mundo espiritual, mas de outra maneira, não é? Por quê? Porque há a lei de Deus que pode ser alcançada através da oração, através da intercessão. Então, funciona. Nós vemos através da Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e até testemunho de pessoas espíritas ou católicas que conseguiram prorrogação na sua vida. Então, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que a gente pede, se houver o merecimento e se for de utilidade
para o mundo espiritual e para o mundo físico, a nossa vida ela pode ser prorrogada. Como ela pode ser antecipada se nós estragarmos a matéria, se a gente não cuidar bem do corpo físico. A pessoa não vai ao médico, a pessoa não faz exame, a pessoa não vive como bem quer. Então ela pode antecipar, não é? E antes do prazo de validade, ou seja, eu tenho uma comida que tem um prazo de validade, mas se eu não armazenar na geladeira, não armazenar bem, não cuidar bem, ela pode se estragar antes do tempo, não pode? Então, mais ou menos isso, que a gente pode atenuar, aumentar um tempo, como também podemos diminuir esse tempo do prazo de validade. E tem a fatalidade que eu falei pra gente, todos nós, que é o nascer e morrer. Morrer todo mundo vai, como Jesus, o principal da terra, o diretor da terra, né, morreu e desencarnou e ressuscitou. E vamos também ressuscitar todos nós. Então a gente fala sobre isso porque no pedir e obtereis, Deus coloca aqui que deu a razão, deu a inteligência, deu a vontade, deu o livre-arbítrio para que a gente colocasse em prática essas forças e para a gente conseguir mudar a nossa vida. E aqui tem o que Deus vai conceder sempre é se pedir com confiança, com coragem, paciência e resignação. Então, sabemos também de alguns casos que a prorrogação no desencarne da criatura não foi longa, nem não foi extensa, mas por dias. Muitas vezes os parentes é tão apegado àquela criatura, o pai e a mãe, que ficam naquela força mental, né, sustentando aquela criatura para ela não partir. Então, as criaturas que têm já uma espiritualidade e sente que chegou a hora, até às vezes pede para o pai e a mãe partir, quando vê que aquele estado do pai e da mãe de sofrimento tá que ninguém aguenta mais, pede a Deus para ter misericórdia. E tem outros filhos, outros parentes que de qualquer jeito pede para o pai e a mãe ficar. Eu vi uma criatura, conheci, próxima a mim, e a mãe dela já estava numa situação muito precária, tinha tirado já as 2 mamas e a situação era precária, até para os enfermeiros fazer o curativo, já não aguentava mais o mau cheiro. Mas tinha uma filha que ela não deixava a mãe partir, sustentava os pés, sustentava a mão, chorava, pedia a Deus, se ajoelhava. Olha, era uma agonia até para os médicos, não é? Então a mãe deu uma melhorada, com certeza o mundo espiritual deu passe nela, ela melhorou, preparou a filha, pediu a filha para deixar ela partir. Estou me aguentando para me emocionar, para poder partir, porque a filha não deixava. Então Deus vê a nossa aflição, Deus escuta nossas dores, Deus percebe. E da outra vez foi também uma médica, disse a mim, que da hora do pai partir, ela segurou pelos pés do pai e não deixava, né? E o pai também teve uma melhora de 1 semana, preparou a filha, que era uma médica, para poder partir. Porque a maioria da população, os que não têm fé, não sabem da reencarnação, acreditam que morreu, acabou. Muita gente tem essa crença. Então há realmente um desespero. Aqui tem até uma pergunta e uma resposta, que eu não coloquei, se eu vou fazer se der tempo. Falando um pouco da nossa angústia, né, de viver na matéria, porque a gente sabe que um dia somos finitos na matéria, infinito no espírito, mas a matéria é finita, tem começo, meio e fim. Então, quando a gente vai falar agora da busca da realização pessoal, vamos entender mais ou menos quando renascemos. Nós renascemos trazendo a nossa impressão espiritual, trazemos a nossa individualidade. É lógico que a individualidade é a soma de tudo que nós fomos, só que ela não vem no consciente, ela está no inconsciente, mas nós somos tudo aquilo que conquistamos, vem conosco. Só que nasceremos num lar, e esse lar vai dar para a gente as impressões que os pais têm. Aí você pode dizer, mas Marlene, tem criança que nasce, nem lá tem, não é assim? Às vezes a mãe morre, o pai morre, a criança tem 3 anos, 4 anos, mas nós vamos ver também isso. Mas em geral a gente vai ter um pai e a mãe, e eles vão imprimir
o que eles têm de melhor, o que eles acreditam que é melhor para aqueles filhos. Então, eu venho com as minhas impressões, minha individualidade, vou receber dos meus pais outras impressões, que é o tempo do meu pai e a minha mãe me modelar. Porque vejam, se eu tiver uma imperfeição, um vício, uma coisa negativa, acaba meus pais inibir. É uma inibição positiva. Mas também a gente vai ver a inibição nociva, não é? Que o pai e a mãe cortam todas as vontades do filho e impõe seu autoritarismo e não deixa nem a criança ser. Então nós vamos ver. Então somos o quê? Somos o que nós trazemos, a nossa individualidade, vamos receber dos nossos pais as impressões, o comportamento do pai e da mãe vai ser imprescindível, vai registrar, vai plasmar em nós, e tem filhos até que incorpora o comportamento do pai ou da mãe, a gente vai ver isso, e vamos também incorporar uma parte do comportamento do inconsciente coletivo que está na sociedade, que está na escola, que está no trabalho, que está na sociedade. Vamos também pegar essas impressões e seremos nós. Aí vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos pegar as impressões do lar, da religião que a mãe da gente colocar, ou sem religião. Vamos pegar as impressões trabalhistas, sociais, etc. Como reagimos à impressão dos pais do meio e do meio social? Como é que a gente vai reagir às impressões dos pais e do meio social? Vamos ver o que é que Joana coloca para a gente. Quando agradáveis, positivas, contribui poderosamente para o despertar do eu, da alma, do espírito, da satisfação, do amor, da individualidade, né? O pai e a mãe observa o filho e vai cuidar daquela individualidade, respeitando o filho, inibindo, reprovando aquilo que é negativo, mas alimentando aquilo que é bom. Isso aí são os pais equilibrados, né? Os pais que estão presentes na educação dos filhos. Então ela fala que quando agradáveis e positiva, poderosamente vai despertar na criança o seu eu, o seu espírito, a sua vontade, as suas emoções. O pai e a mãe vai cuidar. Quando esse pai e a mãe trazem impressões negativas, perturbadoras, então vai perturbar os valores éticos e o comportamento, gerando patologias psicológicas, mediante um ego dominador, violento, agressivo ou débil, covarde, dúbio, pessimista, depressivo. Então, vamos aqui observar que os pais, eles são tudo para os filhos. Eu já falei aqui faz tempo, mas eu posso repetir a lição. Não sei se vocês conheceram o irmão Sobreira, que fundou a campanha do Quilo, ali em Casa Forte. Então Luzia, a sua esposa, que também desencarnou já, ela contava que eram 13 filhos no sertão de Pernambuco, a família. E Deus tirou o marido. A mulher tinha 13 filhos e Deus chamou o marido para o mundo espiritual. E ela com aqueles 13 filhos para dar conta. Tinha umas 2 ou 3 cabras, umas galinhas, um pedaço de terra para dar conta. E uma filhinha ficou no braço. Então Luzia conta, eu acho muito interessante, que a mãe dela tinha uma santa, um altar na casa, que a casa não tinha nem cimento, era de barro. E tinha esse pedaço de terra com essas cabeças de cabra, bode e galinhas. Ela criou os 13 filhos. Na oração, todos ali juntinho da santa, naquela oração, naquela santinha de barro, mas o sentimento era espiritual. E no trabalho, o pequenininho botava milho para a galinha, o maiorzinho botava as cabras para comer capim, os outros maiores iam para a fazenda dos vizinhos trabalhar, aprender alguma coisa. A filhinha maior ia para a casa de outra pessoa ajudar aquela senhora aprendendo a cozinhar. E ela criou os 13 filhos
nas duas leis de Deus que está no livro dos Espíritos. A primeira lei de Deus, a lei de oração, adoração a Deus, a primeira lei. E a segunda lei, a lei do trabalho. Essas duas leis, primeira adoração a Deus e a segunda lei do trabalho. E esses 13 filhos não conheceram escola, não tinha, era léguas para ter escola. E o que eu quero dizer, eu sei que o contexto é diferente, que era no sertão, antigamente não tinha negócio de droga, dessas coisas, nada, nem comunicação. Eles nenhum foram marginais, nenhum aprendeu a ler nem a escrever, mas nenhum foi marginal. Todos gostavam de trabalhar, todos tinham uma vida organizada, tiveram uma vida organizada, daquilo que Deus espera de nós. Aí nós perguntamos, por que hoje que a gente, tanto recurso nós temos, tantos recursos, e a marginalidade cresce assustadoramente? Fica essa pergunta. Então aqui está dizendo, os pais são exemplos, os pais são os grandes exemplos. E no Evangelho também diz, aos pais será pedido prestação de contas. É lógico que tem pai e mãe que deram tudo ao filho e ele não quis nada. Mas aí o pai e a mãe deu tudo. E os filhos não quiseram nada. Um filho, 2, 3 não quiseram nada. Mas o que a gente quer dizer é que as impressões dos pais ficam muito fortes nos filhos. E nós somos responsáveis por essa educação dos filhos. Então, quando fala da busca da realização pessoal, esses pais, eles têm muita responsabilidade, não é? Tem um pai, por exemplo, agressivo, autoritário, e vai dizer, você vai ser um médico, você tem que ser médico, porque eu não consegui ser, você vai ser. Não sabe se o menino tem tendência a cuidar de pessoas, a cortar uma pessoa, a ouvir o dia todinho problema de doença das pessoas, não é? Dar atenção, cuidar. Mas o pai é autoritário, está pagando e quer que o filho seja médico. O outro diz, você vai ser um padre, que antigamente era para ser padre, hoje não está mais na moda não, é difícil que a pessoa querer ser padre. Mas antigamente não era nem moda, a pessoa, a família geralmente tinha um padre e uma freira. Aí obriga aquela criatura a ter aquela função. Então, são pais autoritários. Isso é bom? Não, porque eu tenho que entender, observar a natureza de cada criatura. Eu sei que há muito conflito hoje em dia. Eu vejo os jovens discutindo, porque eu tenho um neto e eu escuto minhas filhas e meus netos discutindo o que é que vai dar dinheiro, não é assim? Tem que pensar, fazer uma coisa que você gosta, mas uma coisa também que dá dinheiro. Então não é muito fácil no mundo que a gente está, que nem emprego tem, não é assim? Tem pessoas que trabalham 10 horas por dia, 12 horas, mas não está de acordo com o livro dos Espíritos. Eram para trabalhar 6 horas e dar emprego ao outro, para cuidar do espírito, da emoção. O correto seria esse, porque aí não faltava emprego. Mas o que acontece? Um trabalha bem muito e o outro fica desempregado, né? Ou a metade desempregada, ou um terço desempregado. Então veja que a gente tem que estudar a verdade para entender e diminuir a nossa angústia, a nossa insatisfação, para entender o melhor caminho para nós. Então, se o pai é agressivo, se o pai é dominador, se o pai é narcisista, vai sofrer a mulher, vai sofrer os filhos. E a mãe também, se ela for dominadora, narcisista, é tudo como ela quer, também os filhos vão sofrer. Mas também se os pais forem depressivos, daqueles que deixam tudo para lá, permissivos, não é? Que hoje está muito na moda. Eu vejo até na minha família. É tudo no zap, até de madrugada, depois não tem hora de acordar. Eu não fui criado assim. Mas hoje a gente vê muito isso. Então, todo esse comportamento dos pais, que não der limite, não der direcionamento, então não vai ter bons resultados nessa busca da realização pessoal. Que o financeiro faz parte e deve ter. Se formar, estudar, trabalhar, ter dinheiro, se puder ficar rico, fique. Agora sempre se lembrar de Jesus, rico, mas com Jesus na frente, aí não tem nada errado, tá certo? Então, se os pais forem também para baixo, pessimistas, sem fé, sem procurar uma crença, também vai refletir nos filhos. E aí, quando o primeiro problema surgir, nós vamos para a bengala psicológica, que são os vícios. Outra pergunta: será que estamos lúcidos nesse momento
das nossas necessidades, da nossa identidade. Será que a gente sabe quem somos, como é a minha identidade emocional e espiritual? E quais são as minhas necessidades? Vamos ver aqui. Então nós temos as necessidades físicas, que todo mundo sabe, não é? Que é comer, dormir, caminhar, fazer exercício físico. Comer quer dizer coisas proveitosas e ao médico, etc. Isso é mais fácil. As necessidades emocionais. Então, quando a gente fala da busca da realização pessoal, ela engloba tudo. Quando fala da pessoal, quer dizer emocional, social, espiritual, moral e física. Quando eu falo de realização pessoal, você pode procurar em 2025, vou querer uma realização pessoal. Fazer um curso, por exemplo. Quero fazer um curso. É uma realização pessoal. Não, o que eu quero é deixar de ter muita raiva, ter ódio. É uma realização pessoal e espiritual. Então, nós vamos falar das necessidades e aí vocês vão escolher a que vocês querem para melhorar em 2025. E depois eu passo para outra parte para entender a nossa identidade, se ela está camuflada ou se ela está lúcida. Então, necessidades emocionais eu coloquei: alimentar-se do bem, do amor, orar e vigiar, amar-se, boas leituras, pensamentos positivos sempre, mesmo na penúria, mesmo na dificuldade, mesmo na doença, em qualquer situação, sempre o pensamento positivo e o pensamento em Jesus, para entender por que está passando por aquilo ali, para que está passando por aquilo ali, por que e para quê, que o mundo espiritual vai nos dar resposta, ou através de um amigo, ou através da mãe, do pai, ou vem aqui na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, uma voz vai falar dizendo para a gente. Então vejam, necessidades emocionais, pensamentos positivos. A Joana coloca que o pensamento é tudo, né? Lazer, boa música, bom filme, praia, parque, viagens, hobby, e também procurar curar e limpar as emoções doentias, porque tudo isso que a gente falou é positivo, mas se eu tiver agora com ódio no coração, com raiva, até de mim mesma, e eu não procurar fazer o auto perdão, não me aceitar, eu vou continuar triste, vou continuar depressiva, eu vou continuar não gostando de mim. Isso não é bom, porque nós somos erros e acertos, e a gente não vai mudar do dia para a noite, a natureza não dá saltos, mas a gente tem que tomar consciência do que nós estamos fazendo aqui na Terra, e nesse momento. Então, as necessidades emocionais é alimentar-se do bem, e passa muita coisa negativa na televisão, não é assim? É um desastre, é uma coisa, passa a semana todinha. Uma coisa positiva, uma campanha do quilo, um médico cirurgiando, os partos que nascem, cada criança maravilhosa, não passa na televisão. As criaturas fazendo bem não passa. É raro, só quando tem uma enchente bem grande de 3 quilômetros, aí aparece a gente fazendo bem. Mas veja, passa mais o negativo, e a gente fica impregnado nesse negativo, perde até a confiança em Deus, não é assim? Porque cai um avião, a gente vê nossos irmãos tudo morrendo queimado. Eu mesmo pergunto, meu Deus, cadê Deus? Meus irmãos tudo queimado ali. Aí depois eu me lembro do livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição ou transformação. Então, se eu sou aqui uma pessoa que crio guerra, aí vou fazer com meu irmãos da minha pátria morram em milhares, e da outra pátria que eu também estou avançando lá, também morram em milhares. Então, na hora que um avião cai, que eu não estou julgando, eu estou dizendo assim, ou eu vou morrer queimada, eu vou achar ruim, e a gente vai até julgar, né? Cadê Deus, meu Deus? E se a pessoa caiu o avião, a pessoa morreu queimada, a gente pensa. Mas a gente devia pensar também, quando a gente cria coisas negativas e mata milhões de pessoas, mutilados, pessoas sem pernas, sem braços, por causa da guerra, como é depois que a gente vai prestar conta a Deus dessa destruição, não é? Apesar que tem situações que um avião cai, que um carro cai, que cai um acidente, acontece um acidente, e aquele espírito que não merecia passar por aquilo ali,
ele é retirado antes da hora. Ele é anestesiado, ele é retirado antes da hora. Se ele não merecer passar por aquela situação, ele é retirado antes da hora, anestesiado e retirado. Mas aquele que necessitam e pedir a Deus para passar por aquilo ali, que queimaram vários vivos, aí passam, que é uma expiação que a pessoa pediu para limpar sua alma. Então, as coisas de Deus são muito sérias. Então, quando a gente fala das necessidades emocionais, também curar as emoções doentias. Quais são as emoções doentias? Já falei, né? Vingança, ódio, raiva, medo, pânico, me ajudem aí. Depressão, não é emoção doentia? O que é a depressão? É o cultivo da tristeza. Tem que ir para o médico, tem que ir para o psiquiatra, tem que tomar banho de mar, tem que passear, tem que fazer tudo. Porque a pessoa muito depressiva não tem vontade nem de comer, nem de tomar banho. Então, quando a gente vê um familiar da gente meio para baixo, a gente tem que ir ajudando aos pouquinhos, orando, ajudando, levantando, porque quando chega a uma situação tal, a pessoa vai até para o suicídio, não é assim? Então, curar sempre as emoções. Outra necessidade para a gente fazer a busca da realização pessoal, necessidades sociais. Nós temos, não é? Necessidade de pertencer a grupos, temos necessidade social de estudar, de trabalhar, de se profissionalizar. Tudo são necessidades sociais, que é normal ter isso, nem adianta comentar muito. Necessidades espirituais. Primeira necessidade espiritual é buscar Deus. Está lá na lei, a primeira lei, adoração a Deus. Buscar a Deus é a primeira necessidade espiritual. Ligar-se a Jesus, fazer o bem sempre. O único objetivo da gente estar na terra, o único objetivo é fazer o bem. Aí pode fazer o bem em casa, pode fazer o bem no trabalho, no ônibus, no carro, no trânsito, na feira, em todo canto a gente pode fazer o bem. Então fazer o bem sempre. Aí você pode dizer, mas Marlene, fulano me fez o mal. Mas é um problema da pessoa que está fazendo o mal. A gente tem que fazer o bem, porque o bem que eu faço volta para mim mesma, e o mal que eu faço volta para mim mesmo. Aliás, o mal que eu faço já está em mim. Para eu mandar ódio para alguém, raiva, primeiro eu fabrico aqui dentro, numa glândula, sinto a raiva e mando para a pessoa. Se a pessoa estiver organizada com Jesus, nem recebe a raiva, nem o ódio, nem nada. E se não tiver débito, não tiver organizado, recebe aquela energia, não é? Então veja, necessidade espiritual, tratar-se das perturbações, tratar também das imperfeições. Então a gente tem perturbação, temos que tratar. No psicólogo, no psiquiatra, na casa espírita, na casa de crente, na casa católica, onde estiver mais perto de você, que você na hora não está bem, você vai se cuidar, né? Então cuidar das perturbações, pode ser das obsessões, não é? Então são necessidades espirituais que tem que ser tratada. Imperfeições também. E aí é bom o trabalho fraternal. O trabalho fraternal, que é ajudar o próximo, pode ser numa casa espírita ou fora da casa espírita, sempre vai dar uma ajuda para a gente. Sempre que eu cuido de alguém, nós vamos receber de volta. Até a gente cuidar da mãe, aconteceu comigo. Você cuidar da sua mãe, aquela energia que você dá à sua mãe, a seu filho, Deus dá para você de volta. É lei, é dano que se recebe. Mesmo que você faça sem intenção de receber, que você ama sua mãe, seu pai, mas aquela energia vem para você. Necessidade moral, auto perdão, me perdoar, né? Me aceitar, me perdoar. Perdoar os pais, porque a gente falou em pais, às vezes tem pais que dão mau exemplo, não é assim? Tem pais que são alcoólatras, tem pais que são ladrão, tem pais que sai com a arma, diz que vai trabalhar, mata não sei quantos aí para estar na droga. Então, perdoar os pais. Tem gente que diz assim, eu nem considero meu pai, nunca me deu nada. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Mas nós que somos espírita, nós que já temos algum entendimento, por que aquele pai só pôde dar aquilo? Muitas negativas. Será que a alma dele estava bem? Será eu como filha, que tenho uma alma mais velha,
Será que eu orei por ele, fui pedir a Jesus por ele, fui ajudá-lo? A gente não veio para a terra só para receber, não, a gente tem que doar também. Então, perdoar os pais, perdoar aos irmãos de casa, perdoar aos irmãos fraternais, necessidade moral, ser verdadeiro, ser honesto, procurar ser bom e gostar de trabalhar, que agrada a Deus. Então são necessidades morais. Aí agora a gente vai. Como buscar a realização pessoal? Pela autossuperação, mediante vigorosa autoanálise das necessidades reais e das necessidades aparentes. Então eu posso ter necessidades reais e necessidades aparentes. Vamos entender. Eu não lembro o livro dos Espíritos qual é a pergunta que fala das necessidades. Então hoje em dia, que está muito na moda silicone, tem pessoas que acham que tem necessidade de botar silicone em alguma parte do corpo. Está errado não, porque a pessoa está acreditando que precisa mudar o nariz, mudar o rosto, mudar o corpo. Mas eu quero perguntar a vocês, isso aí é uma necessidade, sem ser o busto, né? É uma necessidade real ou uma necessidade artificial? Artificial. Vocês todos entenderam? Eu vou vender uma casa para fazer uma big festa. É uma necessidade real ou uma necessidade artificial? Então a gente tem que ver quais são as nossas necessidades, para a gente não extrapolar na ilusão e depois do tempo passar e a gente dizer, meu Deus, eu não fiz nada. Se eu soubesse, tinha feito tal coisa, tinha feito um curso, não é? Aí passa o tempo, quando vem a idade chega e a pessoa não fez curso de nada. Eu lembro de um rapaz que veio fazer apoio fraterno e ele falou para a moça que estava atendendo que estava com 50 anos e a mãe desencarnou. E ele não sabia fazer nada, nunca trabalhou em nada na vida. Não sabia cozinhar, não sabia lavar prato, não sabia lavar roupa, nunca trabalhou fora. Então vejam, não é? Aí não sei como foi a criação dessa criatura, dessa mãe que não puxou o filho, porque tem filho que a alma é infantil, a alma está adormecida. Se a mãe não puxar ele para a escola, atucalhar ele nas tarefas, botar ele no reforço, olhar os cadernos, ir na escola saber como ele vai, botar ele para fazer tarefa dentro de casa, ajudar, ele não sai da cama não. Eu conheço pessoas que morreram, que nunca trabalharam, ficaram só dormindo e comendo. Então, cabe ao pai e à mãe perceber que alma é aquela e puxar para a realidade. Que amanhã a gente vai partir, como é que fica o filho e a filha? Sem saber tomar decisões na vida, sem saber trabalhar em nada, sem saber arrumar um emprego. Não gosta às vezes também de se submeter a nada, nem a ninguém, nem ordem de ninguém. Então tudo isso vai ver na vida. Então, para se autossuperar, não é? A gente tem que ver quais são as nossas necessidades, tanto econômicas, sociais, que é econômica, emocionais, espirituais. A gente vê o que é que a gente quer melhorar. Em que consiste a autoanálise? Como é que eu vou me analisar? Consiste em reflexão progressiva e regressão do tempo. Então eu vou refletir, como é que eu estou hoje? O que é que me deixa insatisfeita? O que é que me deixa infeliz? O que é que me irrita? Tem que ver como eu estou hoje. Então a reflexão, sou ansiosa, sou medrosa, tenho pânico, sou mentirosa, sou bondosa, eu sou servil, fico servindo a todo mundo e não esqueço de mim mesma. Sou narcisista, somente eu mando e ninguém, todo mundo tem que obedecer. Então eu tenho que ver como eu estou hoje e fazer uma regressão de memória, não é? Como foi a minha juventude? Eu fazia o que queria, minha mãe me inibia, meu pai não deixava fazer nada, escolhia meu namorado, minha namorada, minha roupa, escolhia o que eu ia comer, como é que era. Como foi a minha infância, lembra? E até perguntar a quem está em casa, né, os mais jovens, como é que foi até quando a gente era bebê, como é que foi. Tudo isso contribui, até a gente no ventre da mãe, se a mãe levar um grande susto, vai contribuir na emoção. A minha mãe, quando eu estava para descansar da minha terceira irmã, eu sou a segunda, ela é a terceira, minha mãe foi acordar a sua irmã para trabalhar, que a irmã era mais nova. Quando chegou no quarto para chamar, ela estava gelada. Uma mulher nova, uma jovem. Minha mãe com a barriga desse tamanho levou um susto, perdeu a voz.
E isso refletiu na minha irmã. Minha mãe ficou sem falar. Ela lá gelada e minha mãe só fazendo assim, chamando o meu pai, outras pessoas e sem falar, perdeu a voz. Então isso reflete na barriga, na criança. Como é que vai ser a emoção dessa criança, não é? Então vejam, então tudo isso a gente tem que pensar e estudar para tratar. Então a regressão é interessante. O que acontece é que quando a gente nasce, nós somos como? Nós somos, eu vou dizer como é que a gente geralmente criança é, a gente lembrar. A criança é espontânea, ela é alegre, leve, esperançosa, motivadora e curiosa. Isso no geral, não estou dizendo que são todas não, porque hoje em dia tem crianças que já nascem perturbadas, já viram ou não? Pequenininha, minhas filhas são professoras e me contam, né? Tem problemas. Mas no geral, eu lembro que uma neta minha, ela era muito risonha, mas não é mais. Assim que começou a entrar na escola, perdeu a alegria. Na escola, perdeu a alegria. Porque é assim, qual é o dia da prova? Quanto é que vai tirar? Está preparando para o Enem? Olha, tem que estudar para a prova. Antigamente, eu lembro-me, que sou antiga, era um livro, tem as matérias todas, a gente brincava mais, brincava também em casa. Hoje em dia não, você tem que comprar um carrinho e botar uma montanha de livros para puxar. Eu estou falando mentira, minha gente? Me diga, por favor. Aí você compra um carro para puxar os livros, porque senão a coluna vai doer, o menino não aguenta. Se for para subir escada, rampa, você puxa num carro os livros, não é assim? E depois não pode servir para o outro ano, para outro aluno, não, que já muda a editora. Então vejam, tudo isso foi mudanças, e a criança começa a perder a alegria já na escola, a gente percebe. Aconteceu com minha neta, não sei se vocês acompanham por aí, porque começa aquelas cobranças que antigamente você tinha prazer no estudo, agora toma até Rivotril para fazer o Enem, os jovens. Eu li um artigo científico que nos Estados Unidos tem um psiquiatra na escola, psiquiatra, para os meninos ficar sentados, para ficar estudando, para passar na prova, porque tem que passar, porque é o sistema, não é? Por que eu estou falando isso? Para a gente nem ir para 8, nem para 80, a gente não pode deixar nem 8, nem 80, não é? Porque você pode receber um neto, um filho de alma refinada, muito sensível, muito educado, ele vai sofrer. A inibição, a pressão vai sofrer. Como um rapaz do Marista ali que suicidou-se no terceiro ano, segundo grau, não é que chama? Que o pai dele disse que ele ia ser político, foi médico, uma coisa assim. Ele morreu no aniversário dele mesmo, ele tirou a vida. Então você não sabe que aquela alma é uma alma sensível e está com aquelas impressões todinha do pai sem aguentar, da mãe, na cabeça. Foi uma alma rude e não vai nem ligar. Quando a mãe e o pai sair, pula a janela, vou jogar bola. Não é assim? Meu pai fazia isso. Ele dizia, meu pai me botava na escola, quando meu pai saiu, eu pulava a janela, que antigamente a escola era uma casa. Aí pulava a janela e ia jogar bola. Quando dava perto da hora de ir para casa, pulava de novamente, e o professor via ou não via, não sei como era, entendeu e não aprendeu muita coisa. Mas o outro que é muito sensível, ele vai obedecer, vai ficar naquela rede ali. E tem um que é mais ou menos. Então vejam, o que é que vai acontecer? Nós nascemos com esse self, que é o Deus em nós, aberto, sorrindo, alegre, curioso, e vamos ser substituídos pelo ego dominador, não é? Artificial. Então, por exemplo, nós temos, falta um pouquinho, nós temos parentes, por exemplo, que a gente percebe que a criatura é muito sensível, mas é impressões do pai e da mãe, foi para fazer curso para ganhar dinheiro. Tá certo, até certa parte, até certo momento está certo, certas circunstâncias, mas a impressão foi tão grande que a pessoa ainda não sabe o nível de consciência que ela tem, perdeu a identidade, entenderam? Plasmou o comportamento do pai e da mãe e ficou apegado às coisas materiais, bem apegados, que tem espírito que morre, tem criaturas que morrem, o espírito não morre não. Tem criaturas que desencarnam e ficam apegadas nos bens, de
perseverança nos bens que ficaram na mente, né? Então, depois da autoanálise e identificação da minha maior necessidade de mudança, quais os recursos que preciso usar para a autossuperação? Primeiro, autoaceitação, coragem, determinação, paciência, resignação, humildade, fé e criatividade. Vamos observar 2 grupos de pessoas simples. Por exemplo, os índios e os nossos irmãos negros, como a gente chama, não é? Que eles sempre adoraram a Deus cantando e dançando, que é uma terapia criativa maravilhosa, né? Porque limpa a emoção. Quando você canta, quando você louva a Deus ou canta mesmo, e você dança, você melhora, né? A gente não está falando dança para bebedeira, para algazarra, não. Está falando de dançar até dentro de casa mesmo só, ou procurar uma biodança, alguma coisa para fazer uma limpeza na sua alma. Se estiver triste, se estiver para baixo, se estiver necessitado de limpar a emoção. Então a gente vê isso nos índios e vê isso também nas pessoas de matrizes africanas, que elas dançam, né? Isso é uma forma de limpeza da alma, buscando a alegria, buscando o prazer, e aí até sentindo Deus na sua essência. Aí vamos colocar aqui, quais são as recompensas da autorrealização? Que pode ser um curso, pode ser uma profissionalização, pode ser um trabalho, pode ser também na emoção, essa realização pessoal, né? No espírito. Então, qual as recompensas da autorrealização? Mais equilíbrio, autodescoberta. Qual o seu nível de consciência? Que às vezes você tem um nível de consciência bem elevado, mas você está só bebendo, encharcando a sua alma de álcool sem perceber o que é que você quer da vida, por conta da educação que teve muitas vezes, ou por conta de uma decepção. Alguém disse que não lhe quer e você não aguenta receber um não. Então, autodescoberta, né? O nível de consciência, cura dos sentimentos subalternos, que tem gente que só faz obedecer, não sabe dizer não. Cura da depressão, cura do excesso de emotividade, achar o significado para a vida, cura da indiferença, se a pessoa for indiferente, que tem gente que sofre dando indiferença a tudo, né? Indiferente. E já tem outro que é muito emotivo, excessivamente emotivo, também é desequilíbrio. Cura da exaltação, cura do pânico, do medo. Então a autorrealização, a gente vai trabalhar em nós algo que vai dar essas curas para a gente. Equilíbrio, descobrir o nível de consciência que nós temos, deixar de ser subalternos, deixar de ser exaltados, curar as tristezas, as indiferenças, o pânico e o medo. E o que Jesus recomenda como psicoterapêutica por excelência, através de Joana, ele diz assim no Evangelho: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum não entrareis no reino dos céus. Porque as crianças são humildes no geral, não é totalmente, no geral elas são humildes e alegres, como a gente leu aqui o perfil, leves, esperançosa, né? É a criança. Então precisamos em 2025 conquistar essa leveza, por mais que a nossa cruz, ou nossos débitos, as nossas dívidas, nossas perturbações e aflições estejam pesadas. Vamos começar 2025 buscando leveza aqui na casa de Jesus, na casa do irmão Moacir. Leveza, alegria, amor. Dancem dentro de casa, cantem, louvem a Deus, cantem músicas popular brasileiras, músicas clássicas, músicas que elevam a nossa alma, que a gente vai encontrar a espiritualidade nessas músicas e vamos nos curar de muitas coisas que são desagradáveis e que nos pesam. Muita paz e que Deus nos abençoe. 2025 para a gente com muita saúde.